Olá, tudo bem com vocês? Hoje, neste vídeo, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi no YouTube, na nossa aba comunidade, e também no meu Instagram, que se você ainda não me segue, faz favor, deixo sempre aqui o meu @, para que vocês me sigam e me acompanhem por lá também. Já separei as perguntas aqui, vou começar a responder elas agora. Tem 3 perguntas aqui do YouTube, eu vou começar por elas. A primeira é: depois dessas férias, para quem ainda não viu a nossa playlist de férias no Brasil, vou deixar aqui no card também para vocês assistirem esses vídeos que estão bem legais. Você sentiu vontade de voltar a morar no Brasil? Vontade de voltar a morar no Brasil, não. Eu acho que durante as minhas férias, essa foi a pergunta que eu mais recebi disparado, assim. Sempre que eu abri alguma caixinha no Instagram, essa pergunta sempre vinha. A gente não sentiu vontade de voltar a morar, até porque a gente ainda tem muitos objetivos aqui fora para buscar e correr atrás. E é tudo muito recente ainda pra gente, né? São 2 anos, somos criança ainda na imigração. Então a gente ainda não tem essa vontade de voltar a morar, não nesse momento. Também não dispensamos que isso não seja um desejo mais do futuro. Tudo vai depender de como a nossa vida vai correr. Mas não, neste momento não sentimos vontade de morar no Brasil. Sentiu vontade de levar sua mãe para morar em Portugal com vocês? Sim, essa vontade eu tenho muito, mas não é simples como as pessoas imaginam que seja, sabe? Eu não posso colocar ela no avião lá, trazê-la pra cá e simplesmente colocar ela aqui pra morar. Ela tem uma vida lá, uma estabilidade lá, e eu trazendo a minha mãe pra cá, eu também teria que ser responsável por ela, financeiramente também falando. Então, nesse momento ainda não é viável pra nós, mas a partir do momento que isso for viável e que seja da vontade dela, não posso amarrá-la, ela precisa ter vontade. Por enquanto ela falou que não. São muitos anos vivendo no Brasil, minha mãe faz 60 anos esse ano, sempre lá, então ela não tem essa vontade de mudar. A gente vai trazer ela aqui pra ficar com a gente uns tempos de férias mesmo assim, né, pra ela curtir. A gente ainda não sabe se final desse ano ou início do próximo. Talvez quando ela vier de férias e aí ela consiga conhecer melhor o local, talvez ela comece a ter vontade de mudar. Como está o desenvolvimento do Bernardo na escola? O Bernardo tá super bem. O Bernardo se desenvolveu muito depois que ele foi pro jardim, tá? É um jardim de infância, então assim, eles não aprendem a ler e a escrever. Ele já está nessa fase de alfabetização, mas por vontade própria, porque o Bernardo sempre foi assim muito à frente do seu tempo. A gente também aqui em casa não obriga nada, é muito por vontade dele mesmo, mas eu acho que ele se desenvolveu na questão de comunidade, de viver em comunidade, porque ele era sempre só nós 3, muito nós 3, né? Por muito tempo foi só nós 3, então ele desenvolveu muito esse senso de comunidade, de ter os seus amigos, de partilha. Então essas coisas para ele foram ótimas. Essa tensão envolvendo Rússia e OTAN preocupa vocês? Como as pessoas em Portugal estão agindo em relação a isso? Tem já algumas outras perguntas que eu também recebi no Instagram em relação à guerra, já vou ter que colocar aqui. Como está o clima aí com a guerra? Na verdade, assim, medo todo mundo tem, todos temos, não importa onde a gente está nesse momento do globo, a gente tem medo sim, por tudo que pode acontecer. A gente tem medo por nós, mas também temos medo pelas pessoas que estão lá neste momento, né, diante desse conflito. Portugal, como alguns outros países da Europa, como a maioria dos países da Europa, estão apoiando grandemente os refugiados. Acho que essa é uma das maiores preocupações dos países europeus nesse momento, é apoiar e receber os refugiados da guerra e tirar o máximo de pessoas da Ucrânia. Existe uma discussão política muito grande também em relação à OTAN, que é a NATO, né? A gente fala OTAN no Brasil, que é a sigla ao contrário, mas aqui também se fala na versão em inglês, que é NATO. Então, existe uma politicagem muito grande da NATO, da União Europeia, para finalizar, acabar com esse conflito, mas os países estão, assim, conversando de forma política mesmo, mas eu acho que é uma discussão muito complexa para eu trazer para este vídeo aqui agora. De forma geral, Portugal está muito focado em ajudar os refugiados nesse momento, e já chegaram alguns refugiados aqui em Portugal. Nessa última semana também chegaram alguns refugiados já aqui em Portugal, e existe muita ajuda das pessoas aqui, mas muita mesmo, tá? Muita mesmo, muita ajuda das pessoas de Portugal inteira, como um todo, para mandar coisas, por exemplo, para a Polônia, que é um dos países que mais recebeu refugiados. Então eu acho que a maior concentração neste momento é nisso, é nessa ajuda dos refugiados. Como eu não sou especialista no assunto, é muito difícil eu falar aqui, né? Eu posso falar qualquer coisa, posso falar, sei lá, alguma coisa, dar alguma informação errada. Eu prefiro nesse momento que vocês procurem fontes seguras para saber o que tá acontecendo. E assim, Portugal
Portugal já vem sendo afetada economicamente, né? Assim como outros países também da Europa, por exemplo. Os preços dos combustíveis aqui já subiram e já teve uma notícia de que vai subir de novo. A gente já viu alguns reflexos da guerra também na área econômica. Gosto muito de vocês, mas eu sou fã mesmo do Bernardo. Ele é muito fofo. Realmente, eu sei que muita gente tá aqui por conta do Bernardo. E tudo bem, né? Tudo bem. Vamos de perguntas. É verdade que os atendentes portugueses não gostam muito dos brasileiros? Olha, eu acho que isso é muito uma coisa que a gente criou, sabe? Se eu colocar isso aqui em discussão, muita gente vai dizer que é por conta do mau comportamento dos brasileiros de não sei quando que chegaram aqui e fizeram todo esse comportamento errado. Muita gente vai dizer que é preconceito por parte dos portugueses, outras pessoas vão falar que é invenção dos brasileiros, que começam a criar esse monte de história. Então, assim, eu tenho certeza que aqui embaixo vai chover de comentário pra falar sobre esse tópico. Não interessa mais o que eu falar daqui pra frente. Talvez esse aqui seja o tema principal do vídeo. Mas eu nunca senti, tá? O que eu posso falar é da minha experiência. Eu não posso e eu nunca vou falar pelos outros. Então, assim, nunca fomos mal atendidos por exatamente ninguém por sermos brasileiros. Nunca. Isso nunca aconteceu com a gente. Então, eu não vejo. Eu diria que não é verdade. E aí a Eliane também pergunta se é verdade que aí não tem uma lei parecida com a Maria da Penha, que protege as mulheres de violência doméstica. Então, Eliane, eu fui pesquisar e eu achei no site parlamento.pt que existe sim uma medida judicial de proteção à mulher nesse sentido. Eu vou ler só um pedacinho aqui, porque eu também acho que é um negócio muito complexo e bastante extenso para eu explicar sobre isso agora, mas daí vai da curiosidade de cada um pesquisar sobre, mas tem. Então, tem aí um Código Penal, os artigos 152, que é violência doméstica, 152A de maus tratos, 152B de violação de regras de segurança, 132 de homicídio qualificado, 145 de ofensa à integridade física qualificada, 69A declaração de indignidade sucessória. Uma série de coisas, vou deixar esse link aqui na descrição para que vocês abram e possam se inteirar sobre o assunto. Vamos agora para as perguntas feitas no Instagram, mas antes vou me recompor. Oi, já compraram seu imóvel aqui em Portugal? Posso te ajudar, tenho ótimas opções. Ainda não, Carol, ainda não compramos. O nosso problema aqui é somar o valor da entrada. Esses dias até uma senhora comentou em um dos vídeos, no último vídeo que eu falo sobre que eu vou até o IMT lá, eu mostro algumas casas, ela comentou que em Portugal é tranquilo de comprar casa, porque não precisa de entrada e tal, e eu acho que isso mudou um pouquinho, tá? Até agora eu não conheci ninguém que conseguiu comprar uma casa aqui, principalmente imigrante, né? De 100% de financiamento, por exemplo. Eu já vi falar que você precisa de 30% de entrada do valor do imóvel, né? De entrada quando você não tem a nacionalidade, quando você é residente, né, de visto, enfim, de outros tipos de visto, sem ser a nacionalidade. Quem tem nacionalidade, eu acho que consegue até 10%, né, desse valor da entrada. Fora isso, você tem que ter também uma grana ali para parte de impostos mesmo, de taxas ali, para passar tudo pro seu nome, enfim, a parte mais burocrática da documentação. Então, não, a gente não comprou porque a gente tá aí tentando juntar essa grana para daí ir atrás de um imóvel. Sente alguma diferença no tratamento das professoras ou mães dos alunos portugueses? Tá rolando aí, principalmente na internet, uma polêmica bem grande em relação a isso, a maus tratos e violência por parte de professores, educadores e funcionários das escolas de Portugal, acho que escolas públicas, mais assim dizendo. Já chegou até mim muitas notícias, já recebi muitos relatos. Às vezes eu penso assim, poxa, tô me isentando, né? Se fosse com meu filho, eu talvez ia querer que todo mundo me ajudasse e eu, nesse momento, não faço nada. Porque eu não falei sobre esse assunto, acho que nenhuma vez no meu perfil do Instagram, e é a primeira vez que eu tô trazendo ele aqui pro YouTube, porque eu acho ele bastante tenso, assim mesmo, tá? Não é nem polêmico, ele é tenso mesmo. Sou contra qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica ou moral. Todo mundo tem o direito de ser bem tratado, né? Não importa se você é imigrante ou não. Até porque esses relatos que já chegaram pra mim não foram só de brasileiros, foram também de portugueses. Então, assim, eu tenho muita dificuldade pra falar sobre esse assunto, porque eu ainda não tenho uma opinião formada sobre. Eu sou da opinião de que eu não falo pelos outros, entendeu? Tipo, eu não falo daquilo que eu não vivi, daquilo que eu não vi, daquilo que eu não senti, porque eu não sei de fato o que aconteceu. Eu sei que todo mundo tem o direito de ser bem tratado, né? E esse direito, ele jamais deverá ser violado, e eu acho que quando ele é violado, a gente precisa
precisa sim correr atrás disso para que isso não volte a se repetir nem com a gente, nem com as outras pessoas. Assim, o Bernardo é super bem tratado na escola, nunca reclamou de nada, e até porque, assim, eu sei que a fase dele é um pouquinho mais complicada de falar pra gente tudo que acontece, porque eles também às vezes não têm muita noção e não têm o costume ainda de falar muito sobre as coisas, né? A gente fica questionando como foi o dia, o que fez hoje, do que você brincou e tal. Não percebi em nenhum momento qualquer tipo de maltrato, inclusive gosto bastante da escola onde ele vai, do jardim de infância onde ele vai. Não senti nenhum tipo de maltrato de nenhum nível, nem por parte dos educadores, nem por parte dos funcionários e nem por parte das mães. O relacionamento com as mães é bem pouco, a gente nem tem grupo de WhatsApp, não tem nada disso pelo menos nessa classe. Eu sei que outras têm, mas a gente não tem. Também não faço questão de ter, pelo menos nesse momento acho que não tem sido necessário, assim. Não sou muito fã de grupos, não sou fã de grupos de WhatsApp, nem de Facebook. O contato que eu tenho com os outros pais é na saída, né, na entrada e na saída da escola, assim. E até agora a gente sempre foi muito simpático todos com todos, assim, entendeu? Não teve nenhuma ação ou nenhum momento que eu sentisse discriminação por ser brasileira ou por ter o filho lá brasileiro. Não senti isso. Tem vontade de abrir o próprio restaurante? Sim, mas eu não tenho vontade de abrir um restaurante grandão, sabe, cheio, assim, grande. Não tenho vontade de abrir um restaurante grande. Eu tenho vontade de abrir uma coisa bem pequena, uma coisa muito intimista, assim, sabe? Que eu possa ter contato ali com os clientes. Não sonho, nem tenho vontade de ter um negócio, tipo, gigantão, sabe? Gigante, assim, grande, não. Que eu perca a minha relação com os clientes. Eu tenho vontade de abrir ou um café menor, mas mais no estilo bistrô, assim. Eu sempre tive essa vontade, sabe? De abrir um bistrô que eu pudesse trabalhar o menu de forma muito sazonal, assim, né? Que eu pudesse mudar de tempos em tempos, de acordo com o que tivesse mais na estação ali e de ingredientes. Então eu tenho muita vontade disso, de abrir algo que seja pequeno e que eu tenha sempre contato com as pessoas, assim, sabe? Que eu possa estar sempre ali. Eu não quero um negócio grande que eu perca essa referência, assim. Valores de arrendamento. Assim, Isa, é bem complicado eu dar uma resposta aqui pra você. Por quê? Posso dizer que os valores de arrendamento são de 900 euros. Assim como eu posso te falar que os valores são de 1.200. Assim como eu posso te falar que os valores são de 450. Ou seja, vai depender do que você busca, do que você procura. Valores de arrendamento, sempre existe um valor menor e um valor maior e você pode ficar entre esses dois valores, entendeu? Você busca ali a sua melhor opção. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 sites que você pode fazer essa pesquisa, mesmo que você ainda esteja no Brasil. Você acessa esses sites e faz a sua pesquisa. Porque os valores eles vão mudar de acordo com a cidade, de acordo com o bairro dentro dessa cidade, de acordo com o tamanho do apartamento. A lista de itens que influencia no valor de arrendamento é grande, então eu não posso te dizer aqui valores de arrendamento, sabe? E isso também dá assunto para um vídeo só, assim. Então eu vou deixar esses 2 sites aqui para que você possa fazer a sua pesquisa. Naqueles dias meio, como é que te motivas a fazer o que tem de ser feito? Na verdade, assim, eu busco motivação nos resultados que eu quero alcançar. Então eu sei que se eu não cheguei nesse resultado e eu tô triste, eu tô desanimada, primeiro eu tiro um tempo para mim, para eu pensar o porquê que eu não estou conseguindo executar a atividade ou enfim, a tarefa que eu deveria estar, né, executando. Tento me entender, dou esse tempo para mim, respeito esse tempo, porque eu acho que é importante também você respeitar o que você tá sentindo, não simplesmente passar por cima e, nossa, eu tenho que fazer e pronto. Eu acho que não é assim que funciona, né, do melhor jeito, pelo menos para mim não. Então eu tento entender o que eu tô sentindo e eu tento lidar com esse sentimento, sabe? Onde eu mais busco motivação é nos resultados que eu ainda não alcancei. Então eu sei que aqueles resultados vão fazer diferença na minha vida, vai ser bom pra mim e que eu vou me sentir muito melhor quando eu atingir eles. Então eu olho sempre pro resultado, sabe? Pro resultado que ainda não chegou, pego eles ali na mão, boto eles aqui dentro e sigo, entendeu? Isso serve pra mim de motivação, porque eu sei o quanto eu vou ganhar quando eu atingir esses resultados. Então é aí que eu busco a minha motivação. O que mais a surpreendeu pela positiva e pela negativa em Braga? Pela positiva, que eu posso
posso dizer? Uma cidade pequena, mas que tem tudo que a gente precisa. Posso generalizar desse jeito, mas eu acho que foi realmente o que mais deixou a gente impressionado, porque a gente também vem de uma cidade pequena, mas que não tinha tudo em questão de estrutura, assim. Às vezes a gente tinha que ir para outras cidades vizinhas para buscar uma coisa ou outra, né? Até mesmo da parte até de diversão, assim, né? Não que não tinha outras coisas de necessidades básicas, a gente tinha, claro. Mas era uma cidade muito mais industrial, então a gente precisava, na área de lazer, às vezes buscar isso em outras cidades próximas, nas cidades vizinhas. E aqui Braga tem tudo, sabe, que a gente precisa. A gente vai para cidades vizinhas, mas para ser diferente. Só que a gente tem tudo que a gente precisa aqui. Então, ela nos surpreendeu muito positivamente nesse sentido. Eu posso ser muito clichê de dizer que não teve nada negativo, assim, mas é porque a gente veio com uma expectativa e essa expectativa foi atendida, sabe? Então, não teve, assim, nada, tipo, negativo pra gente, pra eu destacar aqui pra vocês. Eu sei que muitas pessoas reclamam da chuva, porque chove bastante, mas eu venho de uma cidade que chove mais de 200 dias por ano, então, assim, tô super acostumada com isso, sabe? Isso não chega a ser pra mim um problema pra eu reclamar, porque eu já reclamava antes. Porque eu passei a minha vida reclamando da chuva em Joinville. Pra mim continua tudo igual. Outras coisas, sei lá. Eu acho que talvez Braga peca um pouco na questão de locomoção, né? Porque aqui você tem as opções só do autocarro, que é o ônibus, ou você anda a pé, ou você paga o táxi ou Uber, enfim. Ou você tem o seu próprio carro. A gente não tem metro aqui na cidade. Também não sei dizer até que ponto isso é negativo, porque eu não vivi numa cidade com metro, nem aqui, nem no Brasil. Então eu não sei dizer pra vocês como experiência minha, até que ponto isso é ruim ou não é ruim, entendeu? Não ter metro. Eu acho que as pessoas que moram em Braga talvez possam deixar aqui nos comentários o que elas acham de positivo e negativo e talvez isso te ajude mais. Já pensou em trabalhar na área de programação, software developer? Sim, já pensei assim, não em trabalhar na área, mas eu já pensei em estudar, até porque eu trabalhei na área de desenvolvimento, né, de software. Só que eu fazia parte da gestão. Eu era gerente de projetos, trabalhei algum tempo em casa de software, mas depois eu fui para agências de marketing digital. Então eu trabalhava com desenvolvedores também. Senti necessidade e vontade de estudar pelo menos o básico, mínimo de programação, porque dentro dos projetos que eu tocava, existia sempre programação também, além de todas as outras áreas que estavam sob minha responsabilidade. Mas a parte dos desenvolvedores também era comigo, além da parte da redação, da parte de publicidade, da parte do atendimento ao cliente, da parte do designer, era tudo comigo. Todas essas pessoas, todas essas equipes estavam sob minha responsabilidade quando eu tocava um projeto. Então, às vezes, para conversar e dialogar com o desenvolvedor, ele precisava me explicar um pouquinho mais detalhadamente o que estava acontecendo ali, para que eu também pudesse saber repassar isso para o cliente. Então, nesse momento, sim, eu senti necessidade, assim, de ter uma noção básica de desenvolvimento. Mas hoje em dia, eu já não trabalho mais na área de marketing digital com desenvolvimento, né? Eu trabalho em outro lado. Eu trabalhei mais de 10 anos como gerente de projeto nessa área, só que também, assim, nunca tive dificuldades grandes, ou nunca consegui não entender alguma coisa, ou nunca deixei de falar algo para o cliente porque eu não entendi. Era só uma necessidade que eu sentia, mas não era algo que me prejudicava profissionalmente. Então foi só nessa parte, sabe? Mas tirando isso, não tenho vontade nenhuma. Sou casada com um desenvolvedor ali e não tenho vontade de aprender. Hoje não mais. Estranhou alguma coisa em Portugal quando voltou das férias no Brasil? Acho que não, a gente já tava com saudade das coisas aqui. Apesar de que as férias no Brasil foram, assim, maravilhosas. Foi muito legal ir pra lá como turista, assim, foi uma experiência muito gostosa. A gente adorou estar lá, mas a gente já tava com muita saudade daqui, porque a nossa rotina tava aqui. A gente realmente estava de férias no Brasil, a gente não tava vivendo lá como os moradores de lá vivem. No final das férias, você sempre tá com vontade de voltar pra sua casa, e a gente sabia que a nossa casa é aqui, neste momento a nossa casa é aqui. Então a gente tava com muita vontade de voltar para as nossas coisas, voltar para nossa rotina, voltar para os nossos trabalhos, voltar, assim, sabe, para a vida que a gente já tá acostumado há 2 anos aí a viver. Então a gente não sentiu nada de diferente ou nada de estranho, assim, porque a gente sabia exatamente como encontrar as coisas e nada mudou. Então a gente não achou nada de diferente. Quando o B vai para a escola pública? Então, o Bernardo só vai para a escola com uns 6 anos, se eu não me engano, é com essa idade que vai para a escola, com 6 anos. Por enquanto, até lá,
tá? Até os 5 ele fica no jardim de infância e a gente não tem plano de mudar ele de jardim de infância, tá? Em nenhum momento, assim. A gente até agora, no próximo mês de abril, é renovação de matrícula, a gente vai fazer, ele vai continuar onde ele tá. Se a gente continuar morando aqui e não trocar de casa ou de bairro, enfim, ele vai continuar ali até os 5 anos, até chegar o momento de ir para a escola. Quando chegar o momento de ir para a escola, é uma outra decisão e a gente ainda tem mais 2 anos pela frente para ver sobre isso, né? Então, a gente não sabe, mas muito provavelmente ele vai para uma escola pública, a não ser que a gente sinta a necessidade de ele estudar num colégio particular, que também a gente tem o direito de escolher sobre isso. Eu acho que não é só porque você mora em outro país, que tenha, sei lá, educação boa, que você não pode optar sempre pelo melhor do melhor. Então, assim, e as pessoas são livres para escolher o que elas têm vontade, né? A gente ainda não decidiu se ele vai, para qual escola ele vai. Eu acho que é uma decisão que talvez a gente vai deixar para tomar no próximo ano, nesse ainda não. Quando isso acontecer, tenho certeza que eu vou compartilhar e dividir aqui com vocês. Quais são os planos de carreira para Portugal? E eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui, eu vou deixar o card para vocês assistirem o último vídeo, onde eu explico por que eu saí da loja da Empório dos Camarões e quais os meus planos de carreira profissional aqui em Portugal. Como ajudar o filho a se adaptar a uma vida nova em Portugal? Ainda não cheguei, porém estou nervosa. Eu acho que, Fernanda, depende muito da idade do seu filho. Se for uma criança já grande, né, com, sei lá, acima de 6 anos, por exemplo, 5, 6 anos, daí pra frente, eu acho que a adaptação pode sim ter alguns problemas. Pessoalmente, eu vi uma família voltar para São Paulo porque a filha não se adaptou e ela tinha 5 anos de idade. E eles voltaram porque, a princípio, ela estava tendo alguns problemas aqui de adaptação por conta de saudade da família que ficou lá. Então, tudo depende também da relação que você já tem no Brasil, sabe? Se essa criança vai sentir muita falta do que ela tem aí, e aí como você vai suprir essa falta quando você chegar aqui em Portugal. Existem outros itens a prestar atenção, tipo, quando ela vai para a escola, ela vai precisar se adaptar a algumas culturas diferentes do que ela tá habituada, e também a falta que ela sente daquilo que ela vai perder do Brasil vindo para cá. A falta dos avós, a falta dos primos, a falta das brincadeiras que ela estava acostumada lá. Então você precisa prestar atenção no seu filho e pensar, montar um plano, né, estratégico de como você vai suprir isso até que ela esteja totalmente adaptada em outro país. Eu, de fora, olhando a situação, acho que é tudo que eu posso contribuir para você, tá, Fernanda? No meu caso foi um pouco mais fácil, porque o Bernardo veio muito pequeno. O Bernardo veio com 1 ano e 6 meses. Então ele não tinha consciência daquilo que ele estava deixando para trás. Então praticamente eu digo que ele nasceu quase que em Portugal, né? Porque com 1 ano e 6 meses ele aprendeu muita coisa aqui. Ele aprendeu a falar aqui, ele aprendeu a andar, não porque ele já andava, mas eu falei no início do vídeo o senso de comunidade, de amigos, tudo isso ele aprendeu aqui, porque ele foi pela primeira vez no jardim aqui, então ele não tem referências de antes. Então por isso que eu acho que para ele a adaptação foi muito mais fácil. Já pensou na ideia de morar em Lisboa? Quando o André recebeu a proposta de emprego aqui em Portugal, a gente tinha 2 opções, Lisboa ou Braga, né? Que eram as opções da empresa. A gente fez uma pesquisa e decidiu por Braga, porque a gente achou que Braga estaria mais dentro das nossas expectativas, mais dentro dos nossos desejos, do que a gente buscava. Na nossa viagem no Brasil, nós fomos por Lisboa, e aí eu tive a oportunidade de conhecer Lisboa, mas foi assim, um dia de Lisboa, né? Não vivi em Lisboa para dizer com propriedade de que eu não me acostumaria com lá. Mas, pelo pouco que a gente viu, a gente não tem nenhuma ideia, nenhuma vontade de mudar para Lisboa. A gente tá muito feliz em Braga e eu acho que a gente não vai sair daqui tão cedo. Qual a maior dificuldade vocês enfrentaram na adaptação quando chegou? Eu acho que para mim, Michelle, a pior dificuldade na adaptação foi lidar com a saudade das pessoas. Todo o resto eu me adaptei de uma forma muito tranquila. As diferenças não são tão grandes do Brasil para Portugal, sabe? Pelo menos não da região onde eu venho, assim. Eu sei que existem outras regiões do Brasil que as diferenças são maiores e aí as pessoas sofrem um pouquinho mais em relação a clima, em relação a comida, mas a gente sabia que a gente não ia encontrar tudo que a gente tinha lá aqui, por exemplo, de comida, mas tudo certo, a gente já sabia disso, então a gente não sofreu diante disso, a gente aproveitou, na verdade, para conhecer coisas novas. Então a gente ficou tão empolgado em conhecer as coisas novas que a gente não ficou ali preso a sofrer de saudade em relação a isso. Agora,
Agora, a saudade das pessoas, sim, acho que foi a minha única e a minha maior dificuldade, porque aí não tem, né? Não tem como substituir uma mãe, não tem como substituir os amigos que você já tem lá de muito tempo, isso não se substitui. Você conhece outras pessoas aqui, mas as pessoas que fazem parte da sua vida lá, elas não são substituíveis. A parte mais difícil da adaptação é lidar com essa saudade, de saber que eu não vou ver a minha mãe todas as semanas, que eu não vou ver a minha mãe a hora que eu quiser ver. Então, acho que pra mim isso pesou bastante. Tenho curiosidade em saber melhor sobre as portuguesas, roupas, acessórios e maquiagem. Eu acho que você me deu uma ideia de vídeo assim, e se tiver alguma portuguesa que quiser gravar comigo e fazer uma collab, deixo aqui o convite, entendeu? Porque eu acho que nada melhor do que uma portuguesa pra falar com propriedade sobre o assunto. Mas o que eu posso dizer, da minha opinião, eu acho elas assim elegantérrimas, entendeu? Acho que eu me inspiro muito e mudei um pouco já o meu estilo de vestir, me inspirando no que eu vejo aqui e o que eu vejo na rua mesmo, assim. Eu tenho aprendido a usar muito mais tênis com roupas com trajes mais sociais, digamos, né? Eu saí de uma linha muito mais esportiva e básica para uma linha mais reta, mais clássica, digamos assim, de estilo, assim, muito inspirada no que eu vejo aqui nos shoppings, nas ruas. Eu acho as portuguesas muito bonitas, muito elegantes e eu gosto mais do estilo delas. No dia a dia, eu percebo que usa-se pouca maquilhagem, né? A maquiagem usa-se pouco, assim. Uma maquiagem muito básica, muito sutil. E roupa, a gente usa muito tênis aqui. Elas usam muito tênis, muito calçado confortável. São poucas as portuguesas que usam salto. Tô falando de outfit, né? Tô falando de rua, entendeu? Do que eu vejo das pessoas que circulam nos ambientes onde eu vou. É claro que sim, usa esse salto, óbvio que sim. Mas não é tanto, sabe? Não é no cotidiano, assim. Pelo menos o que eu pude perceber. Mas eu acho que eu vou separar esse conteúdo pra gente falar melhor em um vídeo e eu vou tentar trazer alguém pra conversar comigo sobre esse assunto aqui. Vamos para as últimas duas perguntas. Você tem vontade de comprar uma casa mesmo fora de Braga? Fora de Braga não, a gente tem vontade de continuar aqui, porque a gente tá muito bem aqui. A gente não tem vontade de comprar uma casa fora de Braga. Ficaria muito feliz se a gente conseguisse comprar aqui mesmo. Como você e o André dividem as atividades domésticas? Tem faxineira para ajudar vocês? Então, a gente não tem uma faxineira. Quando eu ainda estava trabalhando na loja, a gente cogitou ter uma pessoa para ajudar, porque estava bastante pesado pra gente fazer esse serviço aqui. Mas, neste momento, a gente voltou atrás, assim, e a gente não vai contratar ninguém por enquanto, tá? A gente divide as tarefas assim, durante a semana, enquanto o André tá no home office dele, eu faço a manutenção da casa. E geralmente no final da semana, ou na sexta, ou no sábado, quando a gente faz a faxina geral, assim, que a gente limpa a casa toda, todos os cômodos, faz toda aquela faxina mais pesada, geralmente o André me ajuda, tá? Então a gente não tem assim uma tarefa que a gente divide, tem algumas coisas que ele sabe que é ele que vai fazer, tipo, ele limpa os vidros, tira o pó de cima das superfícies. Hoje em dia, ter o robô aspirador foi o que me ajudou demais, assim, eu acho que foi uma das melhores aquisições de todos os tempos. A tarefa do dia a dia que ele faz, né, é colocar a louça na máquina pra lavar, depois ele tira tudo, organiza tudo. Essa é uma tarefa que eu acho que eu nem lembro de eu fazer, porque ele faz isso todo dia. É uma tarefa que ele já assumiu pra ele, assim. Assim como, por exemplo, a roupa sou só eu que lavo, daí não é ele que lava. Então a gente vai se dividindo conforme a necessidade da casa. Claro que ele não tem, assim, aquela proatividade, né, de olhar e ver que precisa ser feito alguma coisa, mas se eu pedir, ele vai lá e faz. Então, gente, essas foram as perguntas neste vídeo. Prometo fazer mais, gosto bastante de conversar com vocês, mas eu me sinto como se eu estivesse realmente numa mesa aqui, trocando uma ideia, conversando com vocês, quando eu respondo essas perguntas. Em algum outro momento, eu abro de novo as caixinhas, tanto na comunidade do YouTube, quanto lá no meu Instagram, para que vocês mandem as perguntas e a gente conversa, bate esse papo aqui de novo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!